Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Sequoia Logística referente aos resultados do segundo trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o senhor Armando Marquesan, CEO, o senhor Leopoldo Bruggen, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, passo a palavra para o senhor Armando Marquesan. Bom dia a todos. Anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Vamos iniciar na página 4, trazendo os principais destaques do trimestre. Como os anunciamos no trimestre passado, já iniciamos a integração entre a Sequoia e a Move e das sinergias mapeadas, que superam 100 milhões de reais de economias anualizadas até o fim de julho. Já conseguimos concluir 77% da nossa meta. O impacto da economia gerada em 2024 será de mais de 40 milhões de reais e anualizado o valor já supera 80 milhões de reais. Dessa forma, no segundo semestre, já será possível capturar parte dessas economias no resultado. Criamos um escritório de projetos sob a liderança de um diretor oriundo de operações para perseguir essas sinergias e manter um reporte periódico para a diretoria e ao conselho de administração. O segundo destaque foi a redução de 48% da dívida financeira do grupo Sequoia mais Move, além do alongamento dos prazos de amortização. Assim, com a conclusão dessa etapa da reestruturação financeira, o grupo agora segue com seu plano de reestruturar os credores não financeiros e também renegociar os débitos tributários, que a gente vai apresentar com mais detalhe nas próximas páginas. Com o avanço das fases de reestruturação, queremos trazer mais detalhes, a companhia também foca na agenda de sinergia e crescimento, aproveitando o seu diferencial competitivo em um mercado ainda em consolidação e altamente demandante. Pensando no futuro, seguimos trabalhando no fortalecimento da nossa agenda de ESG, persistindo na meta de nos tornarmos um integrador logístico com impacto socioambiental positivo e financeiramente sustentável. Passando agora para o slide 5, passo a palavra para o Léo, nosso CFO e diretor de RI, que trará mais informações sobre o processo de integração entre a Sequoia e a Move. Bom dia a todos e obrigado, Armando. No slide 6, temos a estrutura societária atual do nosso grupo, considerando a combinação de Sequoia e da Move 3. Estamos realizando estudos para simplificar essa estrutura societária de forma a reduzir os controles, centralizar os processos e ter mais eficiência no cumprimento das obrigações contábeis e fiscais. A nossa proposta é consolidar empresas com atividades semelhantes, sem impacto nas marcas atuais. No canto inferior direito da apresentação, trouxemos a nossa estimativa da base acionária após todas as conversões das debêntures conversíveis e as entregas de novas ações da Sequoia aos debenturistas e aos fundadores da Move 3. No próximo slide, de número 7, resumimos as sinergias que já capturamos até agosto
de 2024. Tais sinergias haviam sido mapeadas por uma consultoria junto com a liderança da Sequoia e da Move3. Após a captação de uma nota comercial de 20 milhões em junho, investimos 15 milhões em desligamentos de pessoal e na redução de centros de distribuição, iniciativas que irão gerar uma economia ainda em 2024 de 47 milhões de reais. Essa economia anualizada ultrapassa 80 milhões de reais. Essas economias não consideram o investimento que foi feito de 15 milhões de reais. A partir do segundo semestre, já será possível capturar essas reduções em custos e nas despesas. O quadro de colaboradores do grupo foi reduzido em aproximadamente 20%, gerando uma economia anualizada de 42 milhões de reais, além da redução da área de 3 centros de distribuição, um em Minas Gerais e 2 no estado de São Paulo. Essas reduções no centro de distribuição geraram uma economia anualizada de praticamente 30 milhões de reais. Adicionalmente, tivemos iniciativas de recuperação de ressarcimentos, a venda de ativos, incluindo também ajustes de gastos administrativos, que somam uma economia anualizada de quase 9 milhões de reais. Ao longo do segundo semestre, ainda teremos novas iniciativas envolvendo principalmente a integração de sistemas e da nossa estrutura de back-office. Seguiremos o plano de execução com a condução do escritório de transformação e acompanhamento quinzenal, tanto pela diretoria quanto pelos membros do Conselho de Administração. Conforme já anunciamos no trimestre passado, a nossa meta é capturar uma economia anualizada de aproximadamente 100 milhões de reais. Passo agora a palavra para o Armando, para ele comentar sobre as nossas iniciativas comerciais. Obrigado, Léo. Passando para o próximo slide, número 8, trouxemos um pouco do nosso contexto comercial. Da combinação dos negócios da Sequoia com os da Move3, passamos a focar no aproveitamento do nosso diferencial competitivo em um mercado ainda em consolidação e altamente demandante. As empresas juntas oferecem aos seus clientes um portfólio completo de soluções com abrangência nacional e inovação tecnológica, garantindo um serviço com muita qualidade e mais rapidez. O time comercial já está trabalhando para retomar gradualmente o volume de clientes em operações em rotas rentáveis. As perspectivas de mercado são boas e com muitas oportunidades já mapeadas. O mercado de transportes e logísticas no Brasil tem um crescimento médio anual de 7%, com alguns segmentos específicos que atuamos chegando a 14% de crescimento. Acreditamos que o nosso mercado endereçável atual, após toda a reorganização operacional e comercial já implantada e divulgada nos trimestres anteriores, supere 63 bilhões de reais por ano. Na parte direita do slide, trouxemos resumidamente as soluções oferecidas aos nossos clientes do First, coleta, ao Last Mile, da entrega, e os nossos principais negócios. Já no próximo slide, slide número 9, trouxemos destaques sobre os nossos diferenciais. Advinda da Move3, temos uma rede de franquias próprias espalhadas pelo Brasil, que garantem capilaridade, capacidade de atendimento com qualidade e muita estabilidade operacional, além de centros de distribuição localizados estrategicamente com fácil acesso às principais rodovias do país. Além disso, temos uma carteira de clientes com 8 dos 10 maiores marketplaces do e-commerce e com 20 dos 20 maiores bancos privados do Brasil. Acreditamos que essa carteira garante manutenção e crescimento de resultados, além de provar a nossa capacidade de entregar boas soluções. Passando para o slide 10, devolvo a palavra para o Léo para comentar sobre os resultados do trimestre. Léo. Obrigado, Armando. Indo para o slide 11, no slide 11 nós temos a composição do resultado do segundo trimestre de 2024. É importante ressaltar que os valores do ano anterior não incluem o resultado da Move3, por não terem sido auditados pelos nossos auditores independentes. De toda forma, estamos apresentando uma estimativa da receita líquida e do EBITDA na caixa de texto ao lado esquerdo do quadro.
Desde o início da reestruturação da Sequoia, temos ressaltado que o nosso principal objetivo é ter receitas sustentáveis, com foco na rentabilidade e não apenas no tamanho da receita. Dessa forma, parte da variação da receita líquida reflete a estratégia de manter clientes rentáveis. Consequência dessa estratégia, aliada à combinação da MOV3, apresentamos nesse trimestre uma margem bruta positiva. Fruto dessa estratégia e da combinação com a MOV3, também apresentamos uma redução do EBITDA negativo em 50 milhões de reais. Vale destacar que os investimentos para reduzir o custo com a folha de pagamento e com os centros de distribuição ocorreram após o encerramento desse trimestre, em julho e agosto deste ano. No próximo slide, de número 12, apresentaremos o resultado dos 6 primeiros meses do ano. A variação da receita líquida tem 2 componentes importantes. Além da revisão e da manutenção de clientes rentáveis, iniciamos a migração de contratos B2C da Sequoia para a MOV3. Novamente, destacamos na caixa de texto do lado esquerdo do quadro a nossa melhor estimativa da receita líquida e do EBITDA da MOV3 para o primeiro semestre de 2023. O EBITDA do primeiro semestre de 2024 não inclui a economia mensal de 6 milhões, referente à redução de folha de pagamento e de CDs, que foi realizada em julho e agosto, como eu comentei há pouco, ao custo de 15 milhões, que foi captado via uma nota comercial. Esse valor é o somatório da redução da folha de pagamento e dos CDs, que totaliza 72 milhões anualizado, dividido por 6 meses. Eu peço, por gentileza, passar para o slide número 13. No slide número 13, trouxemos o balanço patrimonial com evolução entre dezembro de 2023 e junho de 2024. Vale destacar novamente que os valores apresentados de 2023 consideram apenas os saldos auditados da Sequoia, uma vez que a combinação com a MOV3 ocorreu no final de março de 2024. O caixa apresentou crescimento, embora haja uma alta desse caixa no final de cada mês para servir a folha de pagamento no início do mês. O grupo ainda conta com aproximadamente 3.500 colaboradores. Contas a receber está apresentando um giro de 83 dias da receita líquida. Temos atuado na implementação de uma esteira ágil de pré-faturamento, faturamento e cobrança, de forma a reduzir esse giro e garantir o nosso recebimento. Outro destaque é o saldo de prejuízo fiscal, classificado dentro de impostos diferidos, que pode ser utilizado numa transação tributária para quitação de passivos de tributos federais. Já a redução do endividamento será comentada no próximo slide. No slide 14, trouxemos uma apresentação da evolução dos empréstimos desde dezembro de 2023. Como temos anunciado nos últimos trimestres, a Sequoia concluiu em maio de 2024 a reestruturação dos credores financeiros, que envolveu bancos e debenturistas. Dessa forma, nesse trimestre, a dívida líquida do grupo foi reduzida em quase 48%, com um fluxo de amortização bem alongado. Dá para notar que grande parte do pagamento irá iniciar a partir de 2029. Já no slide de número 15, vamos resumir a negociação com os credores financeiros. No total, desde outubro de 2023, foram capitalizados 582 milhões em dívidas, além do alongamento de 172 milhões, com juros de até CDI mais 2% ao ano. A companhia também captou, por meio de debêntures conversíveis em ações, um caixa adicional de 116 milhões
que foi utilizado para capital de giro. No próximo slide, o de número 16, mostramos as 3 etapas de reestruturação. Após a conclusão da primeira etapa de reestruturação com os credores financeiros, partimos agora para as próximas fases. Primeira fase, a renegociação com os credores não financeiros, iniciadas nos últimos meses, através de reuniões presenciais com os principais credores, considerados essenciais para uma reestruturação, ou mesmo os fornecedores considerados estratégicos aos negócios da Sequoia e da Move3. Já a transação de dívidas tributárias, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, também foi iniciada. Com relação aos débitos tributários, conforme já anunciamos, não desistimos das tratativas com a PGFN, mas mantemos as conversas em andamento com o objetivo de revisar a capacidade de pagamento do grupo, reduzir o passivo e pagar em um prazo factível. O maior risco para o grupo, para os seus administradores e até mesmo para a PGFN é fazermos uma transação com risco de descumprimento. Todos esses credores e todas essas dívidas tributárias fazem parte do balanço patrimonial apresentado anteriormente e a sua reestruturação permite equilibrar a geração de caixa atual e futura, proveniente exclusivamente das operações Sequoia e Move3, com o serviço desses passivos. Uma vez reestruturados os créditos com bancos e debenturistas, não adotamos quaisquer premissas que considerem o aumento do endividamento atual do grupo. Trouxemos no slide 17 uma linha do tempo sobre a necessidade de ajustar uma eventual negociação com a PGFN, conforme divulgamos no final de julho, através de comunicado ao mercado. Em maio, recebemos uma proposta de redução dos débitos via descontos e utilização de prejuízo fiscal, mas com um prazo de amortização de apenas 30 meses. Considerando o curto prazo de pagamento, a companhia, em 25 de junho, decidiu declinar a proposta e entrar com um pedido de revisão da capacidade de pagamento, permitindo solicitar prazos mais alongados e compatíveis com as projeções de geração de caixa operacional. Entendemos ser nossa obrigação perseguir uma reestruturação definitiva e não empurrar um problema para frente. Passando para o próximo slide, número 18, devolvo a palavra para o Armando para apresentar algumas de nossas iniciativas ESG. Obrigado, Léo. No slide 19, relembramos a nossa jornada ESG desde então, desde o início de 2019, e ao longo dos anos a Sequoia sempre teve uma preocupação com questões socioambientais e, mais uma vez, reforça seu compromisso com a agenda sobre o tema. No slide número 20, a gente tem o orgulho de anunciar o início da 7ª turma do programa Semente Sequoia. Esse é um programa já amplamente difundido pela companhia, em parceria com a Fundação IOSP, através do programa Formare, pautado no desenvolvimento contínuo de competências comportamentais, formação profissional, e tem como objetivo identificar jovens talentos e prepará-los para o mercado profissional ou para assumir posições na própria empresa, onde nós temos tido uma média de mais de 85% de aproveitamento desses profissionais em vagas na própria Sequoia. Desde já, gostaria de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados e agora abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A e digitar seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Humberto Ailon. Ele diz: parabéns pela forma como apresentam a visão, especialmente os planos de sinergia. Podem passar algum guidance de qual trimestre esperar começar a ter EBITDA e lucro líquido positivo? Podemos esperar que aconteça já no quarto trimestre de 2024? Obrigado pelo comentário e pela pergunta, Humberto. O que a gente percebe é que com a captura das sinergias que iniciamos de uma forma maior a partir de julho e agosto, conforme eu comentei, com a captação de 20 milhões para a gente poder fazer as demissões e também fechamentos de CDs, acreditamos que teremos um terceiro TRI e um quarto TRI melhor. Temos uma expectativa também no quarto TRI de um benefício fruto da sazonalidade que existe nesse setor. Costuma ser um trimestre mais demandante, maior geração de receita. Sabemos também que tem um sorter da MOVE 3 entrando em produção, o que pode nos beneficiar nesse final de ano, com aumento de receita, aumento de clientes, aumento de volume, ganho de escala. Também tem outros efeitos que a gente trabalha aqui dentro das nossas premissas gerenciais. Um deles é a despesa financeira. Embora a despesa financeira seja contabilizada e apresentada nos resultados, com a capitalização de determinados empréstimos, essas despesas financeiras deixam de drenar a caixa e deixam de afetar o lucro líquido da companhia, porque esses empréstimos passam a ser capitalizados e tratados como capital social. E um outro ponto que também é importante, que esse setor é um setor que demanda capital de giro para crescimento e também para sua lucratividade. Uma vez feita a reestruturação com os bancos e com os debenturistas, é normal que exista alguns meses de adaptação, de divulgação, de conversas com o mercado financeiro, até uma retomada mais efetiva de capacidade de gerar desconto de recebíveis, levantar capital de giro para poder fazer o ramp-up de determinadas operações. Então, assim, de uma forma resumida, são diversos fatores que nos levam a acreditar que o quarto trimestre desse ano é um trimestre onde devemos apresentar resultados mais sólidos dos que foram apresentados no primeiro TRI e no segundo TRI, que são períodos em que a gente ainda estava fazendo reestruturação com o banco, a própria fusão, combinação de negócio com a MOVE 3, e agora, no final do segundo semestre, início do terceiro trimestre, que a gente começa, de fato, a investir de uma forma maior na captura das sinergias. Então, eu acredito que o quarto trimestre seja um trimestre bem mais favorável do que os trimestres anteriores. Léo, acho que essa já endereça também a resposta para outra pergunta do Elias Júnior. Já agradecendo aqui a pergunta do Elias, acredito que já foi endereçada. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A e digitar seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo José. Ele diz: poderiam, por favor, passar as estimativas de crescimento por segmento de atuação? Obrigado. Oi, Paulo, é o Armando falando. Obrigado pela pergunta.
Acho que de maneira geral, né, a companhia, como o Léo mencionou também, a gente não está passando aqui um guidance, mas a gente consegue falar baseado nas estimativas de crescimento do próprio mercado, né? Então, dos nossos negócios que a gente tem, como a gente apresentou no slide sobre o contexto comercial, a gente tem quase que 2/3 ali do nosso negócio, de certa forma, atrelados ao setor de e-commerce, né? Atendendo grandes marketplaces, empresas especialistas que vendem pela internet. Então, esse é um setor que ele cresce a uma taxa maior, né? Esse setor cresce a uma taxa acima da média do mercado de transporte e logística, perfazendo aí uma média dos últimos anos de aproximadamente 14% de crescimento. Então, é um setor que puxa, obviamente, esse nosso crescimento para cima. Os outros mercados que a gente atua, mais relacionados ao B2B e aos negócios de cartões e outras modalidades como o expresso e o transporte de transferência, né, lotação, chamado de Full Truckload, FTL, seguem mais a média geral de mercado, crescimentos de aproximadamente 7 a 8%, dependendo, óbvio, do PIB e como é que está a macroeconomia em geral. Tá bom? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A e digitar seu nome e sua companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A e digitar seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Sena Leite. Ele diz: eu gostaria de saber se vocês têm parcerias com o mercado logístico, exemplo, Americanas. Maurício, bom dia, obrigado pela pergunta. A gente tem, na verdade, parceria com os clientes atuais, né? Como a gente mencionou, principalmente nesse setor que você citou, onde está inserida Americanas, que é principalmente varejo e varejo eletrônico, né, o e-commerce. Nós atendemos 8 dos 10 maiores marketplaces do Brasil. Especificamente, a gente não atende Americanas no momento e também não atendia no momento, nos anos anteriores, tá? Mas, como eu mencionei, a gente tem aí uma parceria de longa data, né? O nascimento da Sequoia em 2011 foi justamente para atender o mercado de comércio eletrônico e a gente ainda continua atendendo esses principais clientes, né, marketplaces, em várias modalidades, tá? Desde a coleta de produtos, que é o chamado First Mile, onde a gente tem uma abrangência também bastante profunda no interior do Brasil, fazendo todo o processamento, trazendo para os nossos hubs e fazendo a entrega final. Além disso, a gente também atende esses marketplaces em produtos específicos, como a transferência, né, o Full Truckload. Então, são vários serviços que a gente tem, mas no modelo de atendimento ao cliente e não especificamente em parcerias ou joint venture, caso eu tenha entendido corretamente a sua pergunta. Tá bom? Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Armando para que ele faça suas considerações finais. Obrigado. Gostaria de agradecer a participação de todos no call, pelas perguntas também recebidas, e agradecer a todo o time Sequoia Move, que
continua trabalhando intensamente para a agenda de reorganização e retomada do nosso crescimento. Um abraço e bom dia a todos. A videoconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.